chamamos a Atlantic Nickel, que vai apresentar o projeto eleito no 27º Prêmio de Excelência, substituição do ácido cítrico pelo bisulfito de sódio como ativador. Quem apresenta essa palestra são as autoras Natália da Costa, engenheira de processos PI, e Dielane de Jesus, analista de processos. Vem cá, meninas, bem-vindas. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Natália, eu sou engenheira de processo da Atlantic Nickel. Eu estou aqui com a Dielane hoje, representando o time de processo nesse desenvolvimento que a gente fez na Atlantic Nickel, e que foi aí um processo de substituição de um reagente, né, que a gente sabe que nem sempre, quase nunca é simples de acontecer. Então, quando a gente está ali buscando novas alternativas, né, de reagente, a gente sempre está querendo ou melhorar o processo ou uma economia no processo para realizar a mesma função. E aí, a gente, lá na nossa equipe de processo, a gente sempre tem um conteúdo robusto, assim, um desenvolvimento robusto na busca de novas alternativas e buscando aí uma alternativa para o ácido cítrico como reagente, né, a gente buscou alternativas que trariam o mesmo efeito do ácido cítrico, que seria o quê? Fazer essa limpeza da superfície para garantir com que o ativador tivesse mais eficiência na hora de ativar as partículas metálicas no nosso processo de flotação. E o objetivo dessa substituição seria, primeiramente, encontrar um reagente alternativo que tivesse aí um melhor custo para o nosso processo. E aí eu vou convidar a Dielane para falar um pouquinho sobre esse processo de encontrar um novo reagente. Então, em escala de laboratório, a gente fez uns testes preliminares, que é para ver, né, qual a ação do bisulfito substituindo o ácido cítrico. Logo após, foi feito os testes e aí identificamos, né, uma melhor dosagem. Após essa melhor dosagem, a gente foi para a escala de piloto, né, que é fazer um teste avaliando todo o processo de acordo com a usina. E logo após a aprovação de teste piloto, a gente fez os testes industriais, em curta e longa duração, que é o regime on-off. E a gente mostra os resultados. A gente vê que o bisulfito de sódio, né, ele conseguiu substituir o ácido cítrico, mantendo as recuperações e os teores de níquel. A gente vê lá no primeiro gráfico, mostrando os testes preliminares, o segundo gráfico mostrando qual foi a melhor dosagem, o terceiro gráfico, escala piloto, permaneceu a recuperação igual, e aí, no regime on-off industrial, a gente vê que também manteve a mesma recuperação. Então, assim, o ácido cítrico foi substituído pelo bisulfito porque ele trouxe uma economia, né, em valores. A recuperação permaneceu igual. Complementando aí, né, um pouquinho do que a Di trouxe, a gente sabe que, às vezes, a gente tem esse regime de passar por todas essas fases, né, a gente passa por 6 etapas antes de aprovar um reagente, porque a gente sabe da importância do efeito que isso pode ter lá na frente para a nossa recuperação, que é o último efeito que a gente quer ter, certo? Então, como resultados técnicos aí do nosso projeto, a gente teve a recuperação metalúrgica de níquel sulfetado e níquel mantida, com a utilização do bisulfito no lugar do ácido cítrico. A gente teve o teor de níquel de concentrado também, mantendo nos mesmos patamares que o nosso target é de 13,5 no final. Então, a gente teve essa validação técnica. A gente conseguiu perceber uma mesma performance. E aí, quando a gente avaliar os resultados econômicos, então, a gente teve uma economia aí de quase 1 milhão, trocando esse reagente, substituindo o ácido cítrico pelo bisulfito, sem ter que ter nenhum investimento em CAPEX ou alteração no nosso processo, o que também, então, torna-se um ganho direto, né, de OPEX apenas da substituição.
E aí, em relação à viabilidade operacional, a gente também viu que o ponto de dosagem, a forma que era preparado o reagente, tudo se manteve o mesmo. Então, foi uma troca simples, com um processo longo de aprovação, mas que, na hora da troca, foi bem simples e pôde garantir aí uma economia de R$ 1 milhão no nosso budget com reagentes para essa etapa, certo? E aí, então, a gente queria agradecer, primeiramente, a comissão por apresentar o trabalho e agradecer também, aqui eu queria agradecer ao nosso time de processo, que a gente tem um time muito robusto aí com a Dielane, os nossos técnicos que estão sempre lá, garantindo que todas as fases sejam cumpridas, para que a gente não consiga ter assertividade na hora dos desenvolvimentos. Obrigada.